Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e, continuando a playlist sobre Full Calendar, nesta aula será apresentado como implementar o formulário Editar Evento. Por exemplo, eu tenho este evento, clico sobre o mesmo para visualizar os detalhes do evento. Se eu clicar no botão Editar, abre o formulário. Se eu clicar em Cancelar, retorna para o Visualizar. Coloco 4C, altero o horário, então vai ser 11 e finaliza no dia 24 às 11. Vamos ver se está funcionando. Clico em salvar. Evento editado com sucesso. Após 3 segundos, a mensagem é ocultada. Também fechou a janela modal. Começa às 11 no dia 23 e finaliza no dia 24. Se eu vier no dia 22. Então, vamos fazer o seguinte. Venho no dia e navego até o dia 22. Está aqui, 22, 23. Começa no dia 23 às 11 e finaliza no dia 24 às 11. Se eu vier no mês, começa 23 e finaliza no dia 24. Edito novamente, clico sobre o mesmo e agora eu quero que seja um único dia, 23. Altero a cor, será esse daqui, clico em salvar e editou corretamente. Alterou também o horário conforme a minha escolha. É este editar que será implementado nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local OneP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o OneP Server, em seguida o diretório padrão do OneP Server e o diretório Celc, que eu sempre utilizo nas aulas. Pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Tenho o backup do banco de dados, significa que eu preciso ter uma base de dados Celc, esta base de dados, e em seguida eu importei o backup da aula anterior. Em função de ter startado o servidor local, o OneP Server, posso acessar colocando o localhost e em seguida o nome do diretório Celc e tenho o resultado da aula anterior. Quando eu clico sobre um evento, abre esta janela modal. Quero acrescentar um botão Editar neste local no qual ele abra um formulário. Para isso, eu venho no projeto, abro o arquivo index, em seguida venho abaixo desta DL, eu acrescento um botão. Utilizo a tag para criar um botão, finalizo a tag, coloco a palavra editar, dentro da tag acrescento o atributo class e o seletor do Bootstrap relacionado ao botão btn, quero que seja o laranjado. E também o ID com o nome de btn, em seguida view edit, em seguida evento. Confiro como é que está ficando este botão, clico em um evento e tenho o botão editar. Agora, abaixo deste editar, quero implementar o formulário. Somente antes eu coloco este conteúdo dentro de uma div e o formulário será dentro de outra div. Antes do DL, abro a tag div, em seguida o atributo class e dentro desta div coloco o seletor com o nome de visualizar evento, pego o finalizar a div, recorto e finalizo abaixo do botão. Neste local eu tenho a div relacionada ao visualizar. Eu pego agora esta div visualizar e duplico aqui abaixo. Somente agora não será visualizar, será o editar. Preciso finalizar esta div. Desta forma eu separei o visualizar do editar. Primeiro, pego a tag form ou, para facilitar, eu copio do cadastrar. Modal cadastrar, eu tenho este formulário e também o spam para receber a mensagem. Eu posso copiar tudo isso daqui e, em seguida, venho e colo dentro do editar. Isso eu apresentei no cadastrar. Para agilizar, por isso é que eu copiei.
não é o CAD, então agora será o edit, altero para edit, também altero form neste local e por último também tem o botão, aqui será o edit. Clico Ctrl D para selecionar esse também e apresente no botão a palavra salvar, não será o verde, será o laranjado. Preciso fazer algumas alterações no formulário, mas no momento eu deixo assim só para ver o resultado. Clico em algum evento e tenho o formulário, título, início, fim e cor, exatamente o que eu preciso. Somente agora não é mais CAD. Eu clico Ctrl D para selecionar, estou selecionando todos os CAD porque eu quero alterar. Tem mais algum que deve ser alterado? Não, no máximo até aqui. E digito agora o edit, altero tudo ao mesmo tempo. Assim facilita. E também vai ter um campo oculto no qual eu vou enviar o ID. Vai ter o input, type, não deve ser apresentado o campo, deve ser oculto, depois name, edit, porque eu estou colocando sempre o edit na frente neste formulário, ID, edit título, edit start, em seguida também um ID com o mesmo nome, edit ID, para ser fácil de identificar. Este campo não será apresentado, eu coloquei como oculto. Conferir exatamente, não está sendo apresentado. Quando abrir a janela modal, eu não quero que ele apresente este formulário. Para isso, eu faço o seguinte. Eu acrescento neste local Style, em seguida o Display None, que não deve apresentar o formulário por padrão. Se eu atualizar, verificar, não apresentou. Quando clicar em editar, que deve apresentar. O mesmo em relação ao visualizar. Atualmente está visualizar, eu quero o editar também. Editar evento. Primeiro confiro se está apresentando. Tenho aqui visualizar e editar. O editar por padrão deve ser oculto. Eu acrescento também, neste caso, um CSS inline style com a propriedade display valor none para não apresentar. Se eu conferir, não está sendo apresentado. Eu quero apresentar, conforme já citei, quando clicar neste botão editar. Para isso, venho no JavaScript, no Custom e no final eu acrescento receber o seletor ocultar formulário. Eu não copiei o nome, seria o visualizar? Não, é o editar evento. Esse daqui eu preciso receber. Para isso, utilizo uma constante com o nome btn. Coloquei editar evento, não é editar evento. É o btn view edit evento. Pego o nome do seletor e altero neste local. Em seguida, utilizo document para receber o seletor que está dentro do atributo ID. Depois de receber, posso verificar se existe este seletor. Se btn view edit evento for true, acessa este if. E após ter acessado o if, aguardar o usuário clicar no botão. Utilizo o btn view edit evento, esta constante que possui o seletor, ponto. Estou aguardando um evento e neste caso o evento é o clique do usuário. Se o usuário clicar, ele deve executar uma função. Utilizo arrowFunction para criar a função. E dentro desta função, agora eu posso apresentar o formulário e ocultar o visualizar. Eu começo ocultando o visualizar. Utilizo o document, em seguida o getElementById, o nome do seletor, e ele deve acrescentar um CSS, então vai ser um style, e a propriedade display, e o valor none, que não deve apresentar o visualizar. Assim como eu fiz em relação ao conteúdo, também quero fazer em relação ao título.
temos aqui visualizar. Eu esqueci anteriormente alterar aqui para editar. Eu tenho o visualizar, o H1, e tenho o H1 em relação ao editar. O editar, por padrão, não está sendo apresentado e apresenta o visualizar. Agora eu quero ocultar o visualizar. Eu alterei visualizar modal. Ok, vamos ver se oculta. Então, Ctrl F5, venho neste evento, clico em editar, não ocultou. Só confiro se eu dei o Ctrl F5, testo este, editar, não está funcionando. Então, alguma coisa eu coloquei errado. Vamos ver o botão BTN View Edit Evento. Pego o nome do seletor, aqui está certo, não está errado. Depois é o clique do usuário, é visualizar evento, só conferir se eu coloquei visualizar modal label, deve ocultar este e também deve ocultar o visualizar evento. Sim, aqui eu coloquei class, é ID e aqui é ID. Sim, aqui está correto. Só não está correto aqui porque não estava ID. Então, aqui eu também coloquei errado, é ID. Conferir, coloco visualizar evento, none, confiro, dou um Ctrl F5, se oculta. Clico em editar, agora sim, ocultou os dois conteúdos. Mas agora ele deve apresentar o formulário. Formulário que atualmente está como none, que não deve apresentar. Então, o editar evento, eu duplico isso para facilitar. Isso aqui eu separo só para colocar um comentário. Primeiro é editar. Este seletor, pego o nome do seletor, substituo aqui, editar, ele deve apresentar. Então, neste caso é o bloco. Apresente, pego o bloco e aqui também. É visualizar modal? Não, eu coloquei no título é editar modal label. Aqui também editar. Ctrl F5 para recarregar, clico neste evento, visualizar, clico em editar, editar evento e apresentou o formulário. Quero fazer também o inverso, agora vai ser o cancelar neste local, falta acrescentar este botão. Isso vai ser acrescentado, tem aqui o botão, salvar, eu duplico este mesmo, fecho aqui para conseguir visualizar melhor. Será um submit? Não, aqui eu não quero submeter, então simplesmente um botão. BTN Edit não será o BTN Edit, será o BTN View Evento, para visualizar o evento. A cor, o azul eu sempre coloco para o visualizar. BTN, pego este BTN e acrescento aqui. É salvar? Não, neste caso é o cancelar. Confiro como está ficando, abro um evento, editar, tenho cancelar. Quando clicar neste cancelar, ele deve fazer o inverso disso daqui. Então, eu copio isso daqui, duplico, só faltou colocar um comentário antes. Coloquei ocultar detalhes e apresentar o formulário e editar evento. Agora sim, eu copio e colo abaixo, porque agora eu tenho este botão BTN View Evento, ele que quero receber. Depois que eu receber, verifico se existe e em seguida aguardo um evento, sendo o clique do usuário. Corrigir o comentário, agora é apresentar os detalhes, porque aqui acima é o editar evento. Continuando, e eu inverto. O bloco será aqui acima e none aqui na parte inferior. Só conferir se deve apresentar o visualizar e ocultar o editar, quando eu clicar neste botão cancelar. Dou um Ctrl F5 para recarregar, venho nesse evento, clico em editar, editar evento. Clico em cancelar, visualizar evento. Está funcionando corretamente. Eu preciso pegar agora os dados do evento e apresentar neste formulário. Isso é implementado
quando eu carrego a janela modal visualizar. Eu tenho aqui o visualizar, estou carregando a janela, eu preciso enviar os dados agora para o formulário. Enviar os dados do evento para o formulário e editar. É visualizar? Não, não é visualizar. Eu coloquei como editar, sendo o edit na frente. Pego este edit, venho no custom e seleciono o primeiro, em seguida clico Ctrl D até esse quarto e colo edit. Agora sim está correto. Eu envio como texto? Não, é um valor para o campo, então será o value. ID está correto, depois eu tenho o título, o start. Eu não utilizo toLocale string, eu tenho uma função responsável em converter a data. Se você está acompanhando, você sabe que existe uma função criada sendo converter data. Vamos ver onde está esta função, seguro Ctrl e clico sobre o mesmo. Está aqui a função converter data. Ela converte retornando a data neste formato. Retorno onde eu estava implementando, enviei o início, agora preciso enviar também o fim. Pego esse converter data, se existir o end, então converta o end, só não preciso o toLocale string. Apago e fecho o parêntese. E o mesmo aqui, colo converter, não preciso desse toLocale string, apago e fecho o parênteses. Conferir se ele vai enviar estes valores, Ctrl F5, venho neste, em seguida editar, pegou o título, o início, não pegou a data fim. Alguma coisa está errada em relação à data fim. Primeiro eu confiro o nome do campo, cadê o campo? Edit end, o nome do campo a princípio está correto, faltou alterar value, pois é um valor para o campo. Agora sim, clico e deve apresentar. Falta deixar pré-selecionado a cor. Eu duplico esse daqui para facilitar. E qual é o nome do campo relacionado à cor? É o Edit Color. Este valor, este seletor que está dentro do ID. ID, em seguida o nome do seletor, value, o valor. Neste caso, vamos ver aonde é que fica esta cor. Pego info, dou um console log, assim eu consigo apresentar para vocês onde eu estou recuperando o valor. Info, em seguida o evento, para não pegar simplesmente o valor sem citar para vocês a origem. Ctrl F5, botão direito, em seguida inspecionar, só diminuir aqui um pouco de tamanho, venho no console e clico em algum evento. Clico neste evento. Se eu abrir detalhes, vamos ver se tem aqui, atualizo novamente para começar do zero, ok? Abri, em seguida venho neste elemento, depois tem a parte do conteúdo e acesso, background, color, e tem a cor. É isso aqui que será utilizado, é este elemento. Para isso, simplesmente altero colocando background color. Será que funciona? Eu dei um console log na linha 50, posso retirar este console log na linha 50, dou um Ctrl F5 para recarregar e venho em editar, deixou pré-selecionado a amarelo. Pegar outro, esse deve ser o azul, pego o roxo. Vamos ver, roxo. Esse aqui é o vermelho, conferir, vermelho, mais algum, esse é o laranjado, significa que está funcionando também o Select. Implementado o formulário, preenchendo o formulário com os dados, o próximo passo é, quando o usuário clicar neste botão salvar, eu receber os dados e enviar para o PHP. Bora implementar isso. No final, descer até o final da página, só juntar aqui para ter menos espaço e preciso receber o seletor do formulário e editar, sendo o botão. Qual o nome eu coloquei?
btn edit evento, somente antes eu recebo o formulário. Está aqui, cadê o form? Form edit evento. Este seletor. Crio uma constante com o nome de form edit, ela recebe, utilizo o document.get para receber o seletor que eu copiei. Em seguida também preciso receber o seletor relacionado à mensagem e também o botão editar evento. Coloquei o comentário, o que deve ser implementado, receber o seletor da mensagem editar evento, esse daqui. Inclusive eu posso fazer o seguinte, copiar isso e colar nos dois locais. Agora é só substituir o nome do seletor. Também tem do botão, e o botão aqui no final, btn edit evento. É fácil de identificar porque form, msg e btn só troca a primeira palavra, o restante é igual. Assim facilita. E só acessa se o form edit evento existe. Pego o nome da constante, em seguida verifico. Se for true, acessa este if. Essa parte do if ela não é obrigatória. Eu só coloco porque muitas vezes pegam só parte do tutorial e não colocam todos os seletores e começam a apresentar erro. Por isso que eu acrescento este if. Só aguarda o clique do usuário se existir o seletor. Por algum fator não existir o seletor, não vai dar nenhum problema. Pego o nome da constante, neste caso é o form edit evento, aguardo um evento, neste caso eu coloquei o submit. Se o usuário submeter este formulário, então ele deve executar uma função. Primeiro eu acrescento o async, a função recebe como parâmetro o evento, em seguida abro a função. Criei a função seguindo o padrão ArrowFunction. Primeiro, não quero o comportamento padrão do formulário, não quero que ele recarregue a página. Coloquei o comentário que deve ser implementado. Primeiro, não permitir a atualização, utilizo o e, este parâmetro que eu estou recebendo. Em seguida, prevent default para não recarregar a página. Não quero o comportamento. Apresentar no botão texto salvando, tem o botão btn edit evento. Ele deve receber um valor, neste caso, substituir o salvar por salvando, algo do gênero. Você altera conforme você achar melhor. Depois, receber os dados do formulário. Para isso, eu utilizo o new para instanciar o form data e quero receber os dados do formulário form edit evento deste seletor, e este seletor ele pertence para este formulário. Só colocar aqui o nome da constante. Depois que eu receber os dados, eu atribuo para uma constante dados form, os dados do formulário. Falta chamar o arquivo responsável em editar o evento. Somente antes eu acrescento aqui abaixo apresentar no botão o texto salvar, porque já finalizou o processo. Chamar o arquivo responsável. Para isso, utilizo await, aguardo o processamento, faço uma requisição utilizando o fetch, faço uma requisição para o arquivo editar evento.php e para este arquivo envio um objeto e este objeto primeiro indico qual método utilizado para enviar os dados, será o método post e também preciso enviar os dados através do método post. Isso vai estar dentro deste elemento, sendo dados form, é ele que recebeu os dados do formulário. Posso criar este arquivo. Para facilitar, eu pego o cadastrar, duplico, Ctrl+C, Ctrl+V, em seguida altero o nome para editar evento.php. Eu preciso copiar novamente, salvo este e altero para editar evento.
Preciso incluir o arquivo de conexão, permanece. Receber os dados do JavaScript, permanece. Eu preciso criar a query, editar evento no banco de dados. Não é o insert, neste caso será um update. Eu digito aqui update, altere na tabela eventos, setando os seguintes valores. Primeiro, eu tenho a coluna Tyro, ela recebe o que estiver no link Tyro, vírgula, depois tem color, posso copiar para facilitar, depois do color eu tenho start, só não esquecer da vírgula, a coluna start recebe o que estiver neste link start, o link é para evitar o SQL injection, and recebe o que estiver no link end. Só falta agora colocar a condição where, onde na coluna ID tenha o mesmo valor que estiver no link ID. Isso aqui eu posso excluir. Criado a query, coloco aqui no CAD, seleciono o CAD, dou um Ctrl D e seleciono todos os outros CAD. Está selecionando, tem mais algum, esse internamente aqui também altero. CAD, ok, e altero para edit. Deixo alterado, alterei a variável que possui a query, depois incluí a conexão, edit, substitui os links, edit título, edit color, confiro no formulário, é edit título, edit start, end e color. E são esses valores. Título, color, start e end. Faltou o ID. Este link ID recebe o que estiver. Eu coloquei no campo é edit ID. Pego o nome do campo e coloco neste local. Substituir todos os links. Verificar se conseguiu editar corretamente. Status true. Evento editado com sucesso. Tenho o last insert ID? Não, agora é dados edit ID, não é mais o last insert. Título, color, start e end. Evento não editado corretamente. Converter o array e retornar um objeto. A princípio aqui está implementado o editar. Você pode pausar a aula ou baixar o código-fonte e ver com calma este código. Eu copiei do cadastrar para agilizar. Custom recebe o que o PHP está retornando. Então, isso aqui que ele está retornando. Ele retorna este array em formato de objeto. E no custom eu atribuo para uma constante para não alterar os dados. Vai ser uma constante com o nome de dados. Ele retorna um objeto, então eu preciso ler este objeto. Await, aguardo o processamento. Quero ler o que está em dados. É um objeto, então JSON. E atribuo para uma constante resposta. Também eu quero que não possa ser alterado esta constante. E verifico se conseguiu editar. Se não conseguiu editar corretamente, se a constante resposta tiver na posição status o valor falso, significa que não conseguiu editar corretamente. Preciso enviar a mensagem para o HTML. Eu tenho msg edit evento. Eu pego esta constante e esta constante recebe um HTML. Quando ele não conseguiu editar corretamente, está correto. É aqui mesmo. Inner HTML, recebe um HTML, abro o template string e preciso do Bootstrap. Algum lugar eu criei um alerta. Pego um alerta pronto na parte superior, quero o erro, este alerta. Copio e no final eu colo dentro do template string. Tenho HTML, texto e também tenho JavaScript. Resposta é MSG, correto. Então, eu tenho a resposta quando não conseguir editar corretamente. Aqui é negação, quando não conseguir. Eu deixo true porque eu quero que ele acesse este if.
Dou um Ctrl F5 para recarregar, tutorial 1, editar, será tutorial 1C. Clico em salvar, evento editado com sucesso, então significa que acessou este if incorretamente, está apresentando somente a negação. Ele acessou porque eu deixei true. Agora eu coloco negação. Ele retornou true, que conseguiu editar, e acessou aqui porque eu não havia colocado negação de propósito. Confiro se realmente editou, é 1C, 1C. Está funcionando, só falta agora implementar aqui o else quando conseguir editar corretamente. Eu quero enviar a mensagem, pego isso daqui, somente quero apresentar a mensagem neste local. E para apresentar neste local, eu tenho o seguinte, eu tenho MSG, e o MSG eu estou recebendo aqui na parte superior. Algum lugar, Ctrl F, Ctrl V, MSG, está aqui. Este seletor MSG estou atribuindo para a constante MSG. Está aqui. MSG não é o vermelho, é o success, porque é o sucesso, e a resposta também está em MSG. Se conferir, a resposta está em MSG. E se eu tiver alguma mensagem de erro na janela modal, eu quero que seja ocultado. Para isso, eu faço o seguinte, se é para limpar, então é simplesmente o aspas duplo vazio. Falta aquele famoso comentário, mesmo que seja simples, no entanto, não custa acrescentar para facilitar. E quando conseguir editar corretamente, eu quero limpar o formulário. Para isso, utilizo o form edit evento, esta constante, para limpar, utilizo esta função. Você pode testar se está realizando a limpeza. Vamos testar, só para vocês verem. Eu venho aqui no mesmo, editar, agora eu coloco a letra E, clico em salvar, eu acho que não dei um Ctrl F5, vamos ver se eu não havia clicado, editar, agora F, clico em salvar, limpou o formulário, eu coloquei F. Ele atualizou? Se eu fechar aqui, atualizou? Não, não atualizou no calendário. Eu quero que ele atualize. Primeiro eu preciso recuperar o ID do evento. Para isso, eu crio uma constante com o nome de evento. Ele existe, então existe. Se ele existe, preciso receber, então pego calendar, que eu envio os dados para, só para vocês lembrarem, pego isso daqui e copio, colo, pesquiso. Eu estou recebendo o seletor. Depois, descer um pouco, tem algum lugar que eu estou renderizando. Está aqui, renderizar. Eu envio todo o conteúdo para este calendar. Então, é dele que eu quero receber. Neste caso, eu quero recuperar. É o get event. Está apresentando? Não, não está apresentando ainda a opção. Só tem o elemento, mas não é o elemento que eu quero. Eu dei o Enter, só altero para o evento. Eu quero receber o evento. Qual é o ID? O ID eu tenho em resposta. Está dentro desta constante resposta, porque eu recebi um objeto do arquivo PHP e fiz a leitura e atribuí em resposta. Eu recebi o ID, está aqui, o ID. Se existir este ID, para isso preciso verificar o evento existe. Então, acessa este hífen e neste hífen eu atualizo os atributos do evento com os novos valores. Pego o evento existe, em seguida set prop, para poder setar. Eu quero setar em título e o Tyro recebe o que está dentro de resposta. Você já sabe o que é resposta. Eu retorno como título, só conferir, título, depois eu tenho color, start e end. Eu utilizo todos esses valores.
ponto e vírgula, e vai ter o color, o start e o end. São estes valores. Altero para color, color recebe o que estiver dentro de color, start recebe o que está dentro do start, que vem do PHP, e por último tem o end, que recebe o que vier como resposta. Será que atualiza agora? Dou um Ctrl F5, está o F, eu acrescento alterando a letra G agora. Clico em salvar, o que ocorreu? Atualizou, beleza, então significa que está funcionando. Limpou o formulário, mas não fechou a janela modal. Ele apresentou a mensagem? Sim, evento editado com sucesso. Eu quero ocultar este alerta após 3 segundos. Para isso, utilizo a função remover MSG, função criada nas aulas anteriores. E falta fechar a janela modal. A janela modal visualizar, ele não está apresentando. Visualizar modal. Eu não tenho visualizar modal. Conferir aonde está este visualizar. Visualizar modal. Ah, ele está aqui internamente. Então, eu recorto e colo aqui acima. Assim, eu consigo utilizar lá na parte inferior. Eu colei fora do calendário. Se eu começar agora a digitar, ele apresenta visualizar modal e deve fazer o seguinte, ocultar a mesma. Vai fechar a janela modal. Testar, Ctrl F5, eu tenho este G, altero esse daqui então para 2C, altero a data ou não. Está dia 18, então eu coloco 11 aqui e aqui 12, só para alterar. E também altero a cor, colocando laranja. Clico em salvar, tutorial 2C, o texto. Está aqui também alterado a cor. No entanto, em relação ao horário, não alterou, porque eu havia colocado outro horário. Coloco 12 e aqui 13. Clico em salvar, não está alterando. Clico o botão direito em inspecionar, conferir se está apresentando algum erro. Testo novamente, dou um Ctrl F5 para ter certeza. Está 12, agora eu retorno novamente para 10 e aqui 11. Clico em salvar e apresentou um erro. Name, vamos ver qual é o erro. Ele está apresentando, não existe o prop name que eu estou enviando. Prop, assim, porque eu não posso utilizar o set prop. Aqui eu preciso utilizar o set start. Start está correto. E aqui eu não preciso enviar o start. Simplesmente já seto o start diretamente. E o mesmo aqui na parte inferior, é o set end. Apago o end porque eu já estou setando este valor diretamente para o end. Será que é isso? Dou um Ctrl F5, tenho 10 horas, altero, editando, coloco 11 início e final 12. Clico em salvar, 11 significa que pegou corretamente. 11 e 12 está funcionando. Altero para 10 e aqui também 10. Clico em salvar, 10 e 6. 10 e 6 funcionando. Fiz a correção em relação ao horário também. Desta forma, implementamos o editar. Tento editar esse daqui, coloco 3K. Em seguida, coloco 11, aqui 12, seleciono uma cor, então pode ser o verde, clico em salvar, tenho 3K. Vamos editar novamente, está aqui da cor verde, vamos editar esse daqui, seleciono o vermelho, roxo, ele está azul turquesa no momento, ou turquesa, vamos escolher o turquesa. Clico em salvar. Editado com sucesso, vamos ver, turquesa. Anteriormente ele veio sem a cor, porque eu tinha uma cor salva no banco de dados e essa cor que estava salva no banco de dados, ela não está neste select.
Eu acho que esse aqui também não está. O amarelo está, esse aqui também está, o roxo eu sei que também, vermelho. Pode ser que alguma cor que eu usei nas aulas anteriores não esteja nesta lista. A princípio estão todas as cores. Eu acho que tem em novembro também tem vários. Eu acho que esses aqui já foram cadastrados utilizando o formulário, então eu não preciso testar em relação às cores. Tento editar esse daqui, alterando, colocando o dia 19 e termina às 10h06. Laranjado, clico em salvar 10h06. Funcionou, termina às 16, clico em salvar, em seguida venho em dia, é o dia que eu quero ver, venho aqui dia, agora sim. Navego, tenho o dia, começa às 10 horas, dia inteiro, depois no dia 19 termina às 16. Correto. Retorno no mês, quero colocar ele somente um dia, salvar, deixo só um dia. Esse aqui eu deixo 2 dias como exemplo, somente ele que vai ser mais de um dia. Mas temos ainda uma correção, por exemplo, venho nesse evento, coloco 4C, clico em salvar, 4C funcionou, mas se eu clicar novamente, ele abriu o formulário. Venho em outro evento, abriu o formulário. Eu quero que ele abra por padrão visualizar e não o que estava anteriormente. Para isso, eu simplesmente faço o seguinte. Tenho apresentar o visualizar e ocultar o editar. Copio isso daqui e na parte que eu envio os dados para a janela modal, eu oculto os detalhes do evento. Aqui seria apresentar, então aqui está só o comentário errado. Apresentar e aqui ocultar. Então aqui na parte inferior também preciso alterar somente a descrição. Aqui abaixo é ocultar e acima é o apresentar. Essa alteração de texto não importa, é só para ficar mais claro. O importante é esta implementação no evento clique do usuário. Deve apresentar ou visualizar e ocultar ou editar quando o usuário clicar para visualizar. Dou um Ctrl F5, clico para visualizar, funcionou. Tiro a letra C, clico em salvar, editou corretamente, editado. Mas se eu clicar agora, anteriormente estava abrindo o formulário, agora não abriu o formulário. Venho esse daqui, só para vocês verem, 6C, clico em salvar. Anteriormente estava abrindo o formulário, agora deve abrir o visualizar. Exatamente, funcionando conforme o previsto. Implementado o editar, na próxima aula será implementado o excluir para poder apagar o evento. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.